versículo de número 16. João 3,16. Glória a Deus. Eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Podeis acertar, queridos, glorificando ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, essa mensagem ela tem como tema: como garantir a minha salvação. Não entendi. Essa mensagem ela tem como tema: como garantir a minha salvação. Meus queridos e amados irmãos, como nós acabamos de ler, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E querido, mas como nós podemos garantir a nossa salvação? Como nós podemos garantir a nossa salvação? A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. Quando nós aceitamos ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele escreve o nosso nome no livro da vida. Mas querido, é esse nome escrito no livro da vida, nós precisamos fazer com que este nome venha continuar escrito no livro da vida. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui nessa terra para que o nosso nome continue escrito no livro da vida. E a primeira coisa que nós temos que fazer é nós guardarmos a palavra do Senhor, é guardarmos a palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor diz para mim e para você. Querido, a Bíblia vai dizer em João, do seu capítulo de número 8, versículo de número 31, a Bíblia diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, querido, se os discípulos, aqueles que creram nele, permanecessem na palavra, permanecessem de acordo com a palavra do Senhor, aí a palavra do Senhor vai dizer que esse é o discípulo. Então, querido, é a palavra do Senhor dizendo para mim e para você: para nós garantirmos a nossa salvação, precisamos caminhar conforme a palavra do Senhor, caminhar conforme aquilo que a palavra diz para mim e para você. Então precisamos obedecer a palavra em primeiro lugar, e em segundo lugar, querido, nós precisamos dizer não ao pecado, porque a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, versículo de número 22, a Bíblia diz: abstenham-se de toda forma do mal. Ou seja, nós temos que nos abster, afastar, permanecer longe daquilo que não agrada ao Senhor, permanecer longe daquilo que não provém do Senhor. Então, querido, abster, nós se afastarmos, corrermos para longe daquilo que não afasta o Senhor, daquilo que nos afastamos do Senhor. E quando pensamos nisso, eu me lembro de José, quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer em Gênesis, no seu capítulo de número 39, do 1 ao 23, vai falar quando José está na casa de Potifar. José, todos nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo, e agora quando ele vai parar na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que Potifar coloca ele como um dos
deixa a roupa na mão dela e corre para longe. E querido, a José, ele poderia ter pego aqui um atalho. Sabe por quê? Porque José poderia ter ficado com a esposa daquele homem, ter matado ele, e ele já comandava dentro de casa dele, ele fazia tudo, ou seja, estava tudo na mão dele. Ele agora poderia ter ficado com a esposa daquele homem, ter matado ele, pronto, ficava em paz, ficava com tudo, tinha tomado um atalho. Mas José sabia que aquilo que o Senhor tinha para ele era grandioso. José sabia que o Senhor estava no controle da vida dele. José não pega atalho, José continua fazendo a vontade do Senhor. José continua seguindo conforme a palavra do Senhor. José continua lembrando daquele sonho que ele teve. A Bíblia diz que o Senhor deu a ele um sonho, depois deu mais outro sonho. E querido, só nesses dois sonhos José vai se lembrar para toda a sua caminhada. José vai se lembrar das promessas do Senhor na vida dele. E querido, creio eu que o Senhor fez milagres, muitos sinais e maravilhas na tua vida. Creio eu que o Senhor muitas vezes te prometeu algo. E querido, não podemos de maneira nenhuma pegar atalho, porque pegar atalho José poderia ter feito, mas a Bíblia vai dizer que ele deixa a roupa na mão dela e corre, foge. Abstém-se do mal, ou seja, fugir da aparência do mal. E querido, deixa eu correr, já estou certo. A terceira coisa que nós precisamos fazer para mantermos o nosso nome escrito no livro da vida, a terceira coisa é permanecer firme até o fim. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, no seu capítulo de número 2, versículo de número 10, a Bíblia diz: não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E querida, a coroa da vida que o Senhor tem para mim e para você, a coroa que o Senhor tem preparado para mim e para você, ela não é para aqueles que desistem no meio do caminho, ela não é para aqueles que param no meio da caminhada, não. Ela é daqueles que vai perseverar até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para aquele que vai perseverar, independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que você esteja vivendo. Nós precisamos, querido, manter firme na presença do Senhor, independente daquilo que nós venhamos passar, independente daquilo que nós venhamos passar aqui nessa terra. Mas nós temos uma certeza que o Senhor tem coroa para mim e para você. O Senhor tem algo grandioso para mim e para você, e nós precisamos estar firmes, porque a coroa é para aqueles que continuam seguindo algo. A coroa é para aqueles que vão chegar naquele grande dia e encontrar com o Senhor nos ares. A coroa não é para aquele que desiste, a coroa não é para aquele que para no meio do caminho, né, querido? Quantos não têm parado no meio da caminhada, muitas vezes até por uma situação que ele poderia contornar, passar por cima dela e continuar firme, mas às vezes, querido, é aquilo que às vezes nós podemos falar, é aquilo que nada e corre na praia. E querido, nós não podemos nadar e correr na praia. Se nós estamos na presença do Senhor hoje, nós temos que continuar firme até o final, porque o Senhor tem grandes coisas na minha vida e na tua vida. O Senhor tem coisas maravilhosas para mim e para a tua vida. E querido, mas só que nós temos que permanecer firme na promessa do Senhor, firme naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Independente, querido, daquilo que nós estejamos passando, vivendo, as tribulações são muitas. A Bíblia diz o quê? Que no mundo tereis aflições, mas que tenha bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que nos fortalece. O Senhor Jesus é aquele que pega nós pela mão e diz: meu filho, eu vou te ajudar a caminhar no meio dessa caminhada.
fardo, independente daquilo que, qual seja o fardo que for, mas o Senhor está contigo até aquele grande dia, onde nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Amém, querido? Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que o Senhor está no controle da nossa vida? Quantos creem que o Senhor é aquele que nos ajuda a passar por cada tribulação, a passar por cada pedra de tropeço que o inimigo vem colocar no nosso caminho? O Senhor está no controle, o Senhor está nos ajudando a passar por cada um deles. E essa coroa que está escrita em Apocalipse, ela é para mim e para você, ela é para aqueles que vai continuar firme na promessa do Senhor, firme na presença do Senhor até o final. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. E eu aqui agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.